Irmãos, perdoe, caiu aqui a internet, retornamos agora, né? Vamos dar sequência então. Continuando então, a relação entre Páscoa e levar o pecado. Ambos são conceitos que nos ajudam a compreender melhor a autossubstituição de Deus. A história da Páscoa. A Páscoa foi uma mensagem absolutamente clara aos israelitas e igualmente a nós que vemos o cumprimento da Páscoa no sacrifício de Cristo. Deus passou como juiz através do Egito a fim de julgar os egípcios e como redentor passando por cima das casas dos israelitas a fim de protegê-los. É o mesmo Deus que por intermédio de Cristo nos salva de si mesmo. Se encontra em Êxodo 12:12 essa passagem, né? A salvação foi por intermédio da substituição. Os únicos primogênitos poupados foram aqueles cujas famílias um cordeiro tinha morrido em seu lugar. O sangue do cordeiro, depois de derramado, devia ser aspergido, devia haver uma apropriação individual da provisão divina. Deus tinha de ver o sangue da família. Cada família salva era, pois, comprada para Deus. A vida toda deles agora pertencia a Ele. E estavam também livres para ir ao Sinai celebrar. Quando nós falamos da Páscoa instituída por Deus ali no livro de Êxodo, é interessante a gente fazer um resumo bem rápido para que nós possamos compreender, né? O povo ele estava cativo ali no Egito há mais de 400 anos, trabalho forçado. A gente sabe que depois que José morreu, logo em seguida veio um outro faraó e esse faraó começou a perceber que havia aumentado muito o número dos israelitas e ele começou a se preocupar. E aí ele começou a criar uma situação para que o povo fosse afligido e a partir daí que eles não continuassem crescendo e justamente poderiam fazer até frente à nação egípcia, né? E a gente sabe que lá na frente Deus ele levanta Moisés, né? A história de Moisés nós não vamos contar aqui, sabemos que ele matou um egípcio e ele acabou fugindo. Mas aí Deus ele tem um encontro com Moisés, mas tudo estava no plano de Deus, tudo é a propósito de Deus. E Deus ele diz a Moisés que ele deveria retornar ao Egito para que ele pudesse libertar o povo de Deus. Ele teria a responsabilidade, a incumbência, a missão de voltar, de retornar ao Egito para libertar o seu povo. E quando ele chega lá, a gente sabe que Deus ele envia 10 pragas para convencer ao faraó que não queria de maneira alguma libertar aquele povo. E a gente sabe que durante as primeiras pragas, o faraó às vezes ele até aceitava, ele dizia que ia libertar o povo, depois ele mudava de ideia, voltava atrás, e Deus continuava mandando praga, até que chegou na 10ª e última praga, que seria a morte dos primogênitos pelo anjo da morte, né? E aí Deus ele diz que cada família deveria pegar um corpo, deveria sacrificá-lo e deveria aspergir o seu sangue pelos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte fosse passar à meia-noite, ele pularia essas casas. Inclusive a palavra Páscoa ela tem significado, que significa fechar em grego, mas ele tem o significado de pular, passar sobre, né? E aí a gente começa a perceber o seguinte, que Deus ele já queria ensinar o povo, porque ele poderia dar o livramento para aquele povo sem exigir nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de contrapartida, né? Mas Deus ele queria ensinar eles, e Deus ele queria ensinar justamente a ritualística, né, daquilo que ele ia exigir lá na frente, para que eles pudessem compreender, e também ensiná-los que ser obediente a Deus é que faz com que eles possam alcançar o livramento de Deus, que eles possam alcançar a graça de Deus. E aí a gente começa a perceber que eles fizeram tudo de acordo com a orientação de Deus, inclusive Deus orientou a forma que deveriam fazer, que eles deveriam matar esse animal à tarde, e o sangue deveria passar sobre a porta, e eles deveriam ficar em suas casas, as famílias menores poderiam entre si dividir o cabrito, o carneiro entre si, não havia problema. Agora a orientação é que eles deviam comer isso com ervas amargas e com pão sem levedo, né? Isso era a orientação do Senhor. E a partir daí foi estabelecida a primeira Páscoa, e sabemos que a partir daí Deus os libertou, e quando veio o anjo da morte, ele matou todos os primogênitos ali do povo egípcio e poupou somente aqueles que tinham a marca do sangue em suas portas, nos umbrais das suas portas. E logo em seguida
Moisés os levou, os retirou ali e eles foram libertos, mesmo sabendo que o faraó logo em seguida iria mandar o exército atrás deles, né? E é interessante que Deus mandou inclusive que eles ficassem prontos, que eles se vestissem, calçassem seus sapatos, pegassem as suas coisas, ficassem prontos, porque a hora que o faraó os libertasse, eles teriam que sair imediatamente. Olha que Deus é tremendo, ele faz as coisas com perfeição, né? E aí nós sabemos que a história da Páscoa ela conta isso. E aqui, quando a gente vê nessa lição, o autor ele se refere justamente a essa situação. Ele diz que o sangue do cordeiro, depois derramado, deveria ser aspergido. Deveria haver uma apropriação individual da provisão divina. Deus tinha de ver o sangue antes de salvar a família. Era uma condição, né? Deus ele coloca uma condição aqui. Como eu disse, essas condições que Deus coloca, ela sempre tem um propósito. Deus ele poderia fazer sem exigir nenhuma condição, mas ele faz sempre porque tudo que Deus faz, ele tem um propósito maior. E depois a gente vai entender lá na frente, né? A noção de levar o pecado. No Novo Testamento, lemos a respeito de Cristo, que ele mesmo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. E de igual forma que foi oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9,28. Mas o que significa levar o pecado? Levar o pecado não significa que Deus se tornou simpatizante dos pecadores, mas sim que sofreu a penalidade deles. A expressão levar o pecado aparece com frequência nos livros de Levíticos e de Números, e refere-se àquele que peca, quebrando as leis de Deus, que levará a sua iniquidade. Isso é, será tido como responsável ou sofrerá pelos seus pecados. O cerimonial da expiação pode... O propósito era prover um sacrifício de amplitude ilimitada por todos os pecados que porventura não tivessem sido expiados pelos sacrifícios oferecidos no decurso do ano que findava. Então o que acontece? O dia da expiação, quando a gente fala que o cerimonial da expiação, o dia da expiação ele foi instituído por Deus. A gente vai ver lá em Levítico no capítulo 12 e a gente vai começar a entender, a compreender. Porque quando Deus ele fala justamente a respeito desse cerimonial, a gente começa a perceber que lá na Páscoa, na saída do povo do Egito, cada pai de família ele tinha a responsabilidade de fazer o sacrifício. Agora aqui em Levítico a gente já viu uma situação diferente. Aqui já existe a figura do tabernáculo, né? Já existe toda a organização sacerdotal. E aí quem tem a responsabilidade agora de fazer o sacrifício pelo tabernáculo e por todo o povo é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o único que poderia fazer esse sacrifício. Ele já prefigurava a figura de Cristo lá na frente, né? Então cabia ao sumo sacerdote fazer o sacrifício. Então primeiro ele tinha que fazer esse sacrifício por si e pela sua família. Ele matava um novilho e o sangue desse novilho justamente era aspergido para que houvesse justamente a remissão dos pecados dele próprio e da sua família. E depois que ele fosse purificado, depois que ele tivesse purificado, aí sim ele faria sacrifício por povo. E aí eles levavam 2 bodes, né? Era esse sacrifício, ele tinha 2 finalidades. Existia a figura dos 2 bodes que eram levados até o templo, que é levado até até o santuário. No caso, a gente acabou de falar aqui, né, que nós tínhamos o tabernáculo que tinha sido instituído há pouco tempo, então o tabernáculo seria o templo, na verdade, naquela época. E aí esses 2 bodes, um deles tinha uma finalidade, que era o bode da expiação, o bode expiatório. Ele queria levar os pecados de todo o povo para o deserto. E o outro era o que iria ser sacrificado, ia ser imolado. Então lançava-se a sorte sobre os 2 bodes, e aquele que caía a sorte seria o bode que levaria os pecados. E o outro, naquele momento, seria sacrificado, seu sangue aspergido, justamente para purificar o templo e purificação dos pecados. E aí sobre o outro bode, aquele bode que tinha a incumbência de levar os pecados, o sumo sacerdote ele colocava as suas mãos sobre a cabeça do bode e ele apresentava todos os pecados do povo, e depois ele soltava aquele bode para que aquele bode pudesse levar todos os pecados para o deserto, simbolizando então
que no deserto os pecados seriam destruídos. Era uma forma de encobrir o pecado, né? Para que no ano seguinte esse ritual fosse novamente realizado. Então a gente começa a perceber que isso aí acontecia anualmente, né? Era uma coisa interessante. Nós começamos a entender que a revelação de Deus para as nossas vidas ela é progressiva. E a forma como Deus vinha tratando do homem, a gente vê que ele vem ensinando de uma forma didática para que o homem lá no passado, para que o povo dele lá no passado pudesse compreender, pudesse entender, porque eles só compreendiam a salvação aqui na terra, né? Quando se falava em livramento, quando se falava de bênção de Deus, eles entendiam que era livramento dos seus inimigos, era o livramento de um cativeiro. Quando se falava em bênção de Deus, justamente sobre as coisas materiais, né, que caíam sobre a vida deles, sobre as coisas materiais que eles adquiriam. Então tudo isso aí era a forma como eles entendiam a providência divina, né? E eles não compreendiam como nós compreendemos nos dias de hoje. Muitos não compreendiam que Deus ele tinha um propósito maior, muito maior, né? E graças a Deus que isso nos alcançou. O autor aos Hebreus não hesita em ver Jesus como misericordioso e fiel sumo sacerdote, quanto como as duas vítimas, o bode sacrificado cujo sangue era levado para o Santo dos Santos, e o bode expiatório que tirava os pecados do povo. Então é aquilo que eu disse, né? Jesus ele veio como sacrifício perfeito, né? Ele veio como cordeiro imaculado para fazer o sacrifício perfeito e definitivo, né? A partir daí não há necessidade de se sacrificar mais, não há necessidade de derramamento de sangue para encobrir mais pecado. Basta somente através da nossa fé nesse sacrifício, a nossa fé na graça de Deus, nós possamos alcançar e estarmos debaixo dessa graça. Amém? Quem é o substituto? Quem tomou nosso lugar, levou o nosso pecado, tornou-se maldição por nós, sofreu a nossa penalidade, morreu a nossa morte. É certo que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa seria a resposta simples, superficial. Mas quem foi esse Cristo? Como o direito dele? Foi ele apenas um homem? Se assim for, como poderia um ser humano substituir outros seres humanos? Foi ele apenas Deus com a aparência de homem? Se assim for, como poderia ele representar a humanidade? Além disso, como poderia ele ter morrido? Devemos pensar em Cristo não como apenas homem, nem como apenas Deus, mas antes como o único Deus homem, que por causa da sua pessoa foi singularmente qualificado para fazer mediação entre Deus e o homem. Dessa forma, fica-nos clara a mensagem do texto de 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a gente vê aqui que Deus, a gente vê Deus na figura da Trindade, né? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E Jesus, quando ele veio e se colocou como homem, né? Veio na figura de homem, se fez homem, mas ele continuava sendo Deus. Ele tinha consciência de Deus. E para a gente entender isso daí, a gente tem que compreender, é uma coisa até meio complicado. Aí a gente começa a compreender que justamente esse fato de Deus, ele mesmo se colocar, Deus, Jesus no caso, ele mesmo se colocar como o sacrifício, como no caso o cordeiro que deveria ser morto pelo homem, porque o homem não poderia fazer sacrifício, tinha que ser alguém que tivesse essas condições, essas características. E o homem, por ser pecador, ele jamais poderia fazer isso. Nenhum homem entre nós poderia fazer isso. Então foi preciso que o próprio Deus, né, na figura de Jesus, o Filho, ele viesse para que o sacrifício ele fosse alcançado. O propósito de Deus ele fosse alcançado. Porque Deus, ele na sua justiça, toda a sua ira contra o pecado, ele vai manifestar. E no seu amor, ele também quer alcançar o homem, ele quer perdoar o homem, quer trazer o homem para próximo dele, para que o homem possa ter novamente comunhão com ele. Então, por isso haveria essa necessidade de ser o próprio Deus na figura de homem para representar essas duas situações. É uma coisa um pouco confusa, mas eu acho que os irmãos devem ter compreendido, né?
o substituto, Deus em Cristo, o substituto que tomou nosso lugar e morreu nossa morte na cruz, não foi o homem somente, nem Deus somente. Deus em Cristo foi verdadeiramente e completamente Deus e homem. Por causa disso foi qualificado tanto a Deus quanto ao homem e mediar entre eles. A evidência do Novo Testamento acerca do que acabamos de dizer é clara. Ao examiná-la, parece lógico que inicie com o anúncio do nascimento do Messias. Os nomes que ele recebeu foram Jesus, que significa Salvador Divino ou Deus salva, e Emanuel, Deus conosco, pois no seu nascimento o próprio Deus tinha vindo resgatar o seu povo, salvá-lo dos seus pecadores. Essa convicção de que o Pai e o Filho não podem ser separados, especialmente quando falamos sobre a expiação, tem em Paulo grande confirmação. Por exemplo, tudo provém de Deus, referindo-se à obra e estava em Cristo, referindo-se à obra da nova criatura, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Portanto, Deus e Cristo estavam juntos e ativos na obra da reconciliação. Anselmo de Cantuária tinha razão a dizer que somente o homem deveria fazer reparação pelos seus pecados, visto que foi ele quem pecou, e também dizer que somente Deus poderia fazer a reparação necessária, visto que foi ele quem a exigiu. Jesus Cristo é, pois, o único Salvador, visto que é a única pessoa em quem devemos e podemos ser unidos, sendo ele mesmo tanto Deus quanto homem. Irmãos, quando a gente fala a respeito de Deus, nós temos que entender uma coisa. Se nós não acreditarmos, se nós não crermos que Deus ele realmente é o Todo-Poderoso, que Deus ele é único e que Deus ele é um ser que tem alguns atributos que para nós parece ser uma coisa um pouco distante, mas se nós não entendermos que Deus ele através dos seus atributos ele nos alcança, né? E Deus ele age em conformidade com todos os seus atributos em todos os tempos. Quanto à justiça quanto à justiça divina e a misericórdia divina em particular, nós temos que entender que não foi harmonizá-las como se estivessem em oposição uma à outra, mas simplesmente que ele queria que isso fosse feito em conjunto, manifestá-la em conjunto, né? Então, o amor e a justiça de Deus, elas são manifestadas em conjunto aqui nessa obra redentora. E nós temos que entender, se nós não conseguimos compreender isso, a gente começa a ficar questionando e duvidando com relação a algumas coisas. Às vezes eu começo a ver algumas pessoas, a forma como Deus as usa, eu fico maravilhado. A gente vê que ele é tremendo, irmãos. Como eu havia dito no início, Deus ele tem alguns atributos que nós também possuímos, que são atributos morais. E através desses atributos o homem realmente ele consegue se elevar numa posição aqui na terra que agrada a Deus, né? Ele começa a fazer grandes obras. A gente vê exemplo de pessoas que fazem obras tremendas aqui na terra, e obras que são aprovadas por Deus, obras que Deus ele se alegra, e essas pessoas elas fazem a diferença. E quando nós começamos a ler o Evangelho de Deus, o Novo Testamento, quando nós começamos a ver os evangelhos dos apóstolos que falam sobre a passagem de Jesus aqui na terra, nós começamos a ver que a missão de Jesus foi nos ensinar. E é engraçado que Jesus ele usa o processo da multiplicação, né? Ele prepara os 12 apóstolos, ele ensina eles durante 3 anos e meio aproximadamente, e quando a gente vê esses 3 anos e meio que era diuturnamente, isso aí é equivalente a um doutor falar nos dias de hoje. E aí esses homens eles saem para fazer a obra de Deus e eles começam também a preparar outros discípulos, outras pessoas para dar sequência. Isso vai tendo continuidade até os dias de hoje. E nós vemos que isso não para. Então a nossa função, a nossa incumbência, a nossa responsabilidade é justamente de estar levando essa mensagem, falando do amor de Deus, falando do sacrifício de Jesus, de uma forma clara, de uma forma que as pessoas possam compreender e entender. Para que nós possamos fazer isso, é preciso que nós realmente venhamos a crer. Hoje as pessoas elas começam a ficar um pouco confusas com relação a tudo que é anunciado, a tudo que é falado. A gente vê que tem evangelho de todos os tipos, e às vezes a gente começa a ver alguns evangelhos que são falados, que são ensinados,
de uma forma que até gera dúvida se realmente Jesus ele exige de nós essa santidade. Mas, irmãos, eu quero deixar aqui bem claro que nós possamos entender que Deus ele é amor, mas ele também é justiça. E a gente vê que ele praticou a justiça no Velho Testamento e ele pratica a justiça no Novo Testamento e continuará praticando justiça até o final dos tempos. Porque Deus, apesar do seu grande amor, do seu infinito amor, ele também é justiça. E os atributos de Deus eles estão na mesma proporção. Ele vai agir da mesma maneira, na mesma intensidade que for necessária. Então nós não podemos fazer confusão. Porque às vezes nós achamos que pelo amor de Deus, pelo seu infinito amor, nós podemos tudo. E aquilo que nós não podemos é pecar contra Deus. Então o que Deus quer de nós é que nós venhamos cada vez mais nos aperfeiçoarmos como cristãos, aperfeiçoarmos na sua palavra, aperfeiçoarmos naquilo que Ele colocou para nós, que justamente são os seus ensinamentos. Nos aperfeiçoarmos através da nossa fé em Jesus, no seu sacrifício, nos aperfeiçoarmos na graça que Ele estabeleceu para nos alcançarmos. E para que isso possa ocorrer, nós temos que entender que a salvação é o fim, mas a nossa santificação é o meio de alcançar essa salvação. Então, que Deus ele possa continuar nos abençoando. Espero que os irmãos tenham compreendido. Como eu disse, eu peço que de repente houve uma confusão por conta da transmissão, tivemos que correr um pouquinho também por conta disso. E também, como é a minha primeira live, eu espero que os irmãos nos perdoem se realmente cometemos alguns erros, né? Mas eu tenho certeza que tudo é para a honra e glória do Senhor. E nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Então, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. E à noite estaremos novamente reunidos num grande culto abençoado, culto esse de oferecimento ao Senhor, de honra e glória ao nome do Senhor. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.